Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritinho Kardec, não é? Hoje estou aqui com o José, com o Lauro, e a gente vai iniciar mais um estudo, né? O Michel teve um compromisso familiar, mas vai iniciar aqui mais um estudo. Vou passar para os amigos se apresentarem. Boa noite, pessoal. Boa noite, Laura. Boa noite, Eric. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Hoje o Michel não está presente porque ele teve um compromisso, como o Eric lembrou. Mas a gente vai continuar estudando aí essa obra importante de Kardec, né? O resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. A gente está avançando bastante. Estamos aí finalizando, ou já finalizamos, ou finalizaremos hoje a parte da manifestações dos espíritos, né? Estava dando uma olhada no texto aqui. Então é isso, contamos sempre aí com a colaboração de todo mundo, né? Os comentários, o Luciano já está aí dando boa noite, Nélide também, os nossos amigos que sempre nos acompanham, a Mônica. A gente tem um excelente estudo. Boa noite, Eric. Boa noite, José. Boa noite ao pessoal do chat, né? É muito bom estar aqui para a gente continuar estudando esse pequeno, né? Esse opúsculo que é muito importante mesmo. Então, que os bons espíritos possam aí nos inspirar nesse estudo de hoje. Eric. Então, vamos começar aqui no item 31, né? Vou passar para o José. José está mutado, então ele pode iniciar. Vamos iniciar a leitura, então, e depois a gente segue aí com os comentários. Item 31. Na semana passada nós lemos o item 30. Então a gente está falando aqui do tema das manifestações espíritas. Kardec já tratou do tema do charlatanismo, das adivinhações, espíritos zombeteiros, levianos. Ele está tratando aí sobre os diversos aspectos, né, das comunicações dos espíritos. E no item 30, que eu estou relembrando o estudo da semana passada, né? No item 30 ele vai falar um pouco sobre qual é o verdadeiro objetivo do espiritismo com as manifestações espíritas, com o estudo das manifestações espíritas, que é exatamente o melhoramento moral do homem, né? O espiritismo ele deve sempre ver qual é o fundo moral das manifestações, o que o homem pode tirar de lição para sua vida moral, e a gente já sabe quais são elas, né? Primeiro, o fim do medo da morte, depois o contato com os espíritos familiares, essas coisas, esses elementos que servem de muita angústia para a vida humana, né? A ideia da morte como uma separação eterna, como o fim de tudo, como o nada. O Espiritismo vem demonstrar que não é assim que ocorre, né? A alma sobrevive à morte do corpo, nós podemos nos comunicar com os nossos entes queridos, e isso dá uma tranquilidade e uma calma muito grande para quem conhece essa verdade, né? Então é mais ou menos isso que Kardec vai tratar no item 30. Vamos lá agora a leitura do item 32, depois tem mais o item 33, 31 e o 32, desculpa, para a gente finalizar essa parte das manifestações dos espíritos. Vamos lá à leitura, então. Pode-se ver por essas poucas palavras que as manifestações espíritas, de qualquer natureza que sejam, nada têm de sobrenatural nem de maravilhoso. São fenômenos que se produzem em virtude da lei que rege as relações do mundo corporal e do mundo espiritual. Lei também tão natural como a da eletricidade, da gravidade e etc. O Espiritismo é a ciência que nos faz conhecer essa lei, como a mecânica nos faz conhecer a lei do movimento, a ótica, a da luz.
as manifestações espíritas, estando na natureza, produziram-se em todas as épocas. A lei que as rege, sendo conhecida, nos explica uma série de problemas considerados insolúveis. É a chave de uma multidão de fenômenos explorados e aumentados pela superstição. Então vejam aí que item importante, né? Que Kardec vai tratar exatamente da descoberta que o Espiritismo vai fazer com relação à questão dos fenômenos, né? Então, a gente percebe que ele sempre está usando ali analogias e comparações com as ciências da natureza, né? As ciências da matéria, conhecidas como a física, a química. Mas isso é um objetivo didático, né? Para a gente poder compreender em que sentido que o Espiritismo é uma ciência. Kardec vai defender que ele é uma ciência natural, assim como é a física, né? Ou seja, nós já comentamos sobre isso aqui algumas vezes. O Espiritismo ele investiga fenômenos da natureza, ele estuda esses fenômenos, ele coordena os fenômenos diferentes, ele extrai daí uma lei geral que explica os fenômenos, e dessa lei geral ele tira consequências, ele deduz consequências que são as aplicações práticas na vida do homem, né? Esse é o esquema geral de como surge aí uma teoria científica, que a gente consegue observar isso no Espiritismo também. Qualquer um que vai estudar o Espiritismo, que conheça um pouco de ciência, e que não esteja tomado por preconceitos, porque esse é o grande problema, né? Às vezes as pessoas questionam, mas se você diz que o Espiritismo é uma ciência, se Kardec disse que o Espiritismo é uma ciência, os físicos, os químicos, as pessoas da ciência deveriam estudar o Espiritismo e concluir igualmente que aquilo é uma ciência. O problema é que as coisas não são tão simples assim, né? As coisas não ocorrem dessa maneira. Existe uma série de preconceitos que o cientista tem e que ele não abre mão desses preconceitos para enxergar o que está diante dos olhos dele. Por isso que ele não consegue concluir que o Espiritismo é uma ciência. Mas qual o preconceito, por exemplo? Bom, muitos cientistas partem do pressuposto de que é impossível fazer ciência sobre algo espiritual. Eles estão partindo dessa premissa. É impossível fazer ciência sobre algo espiritual. Então, qualquer tentativa de ciência nesse sentido, para eles, não tem sucesso. Eles partem da premissa de que qualquer coisa espiritual é objeto da filosofia ou da religião exclusivamente. E aí eles acreditam nisso, e quando vai estudar a obra, esse preconceito turva a visão deles, e eles não conseguem ver. Bom, todo mundo já deve ter tido experiência na sua vida de pessoas que estão tão tomadas por algum preconceito, por alguma ideia equivocada, que ela não consegue enxergar a coisa diante dos olhos dela, né? Todo mundo já deve ter tido essa experiência na vida. E não estou falando nem de ciência, de coisas sofisticadas, assim. Estou falando do dia a dia, das coisas da vida prática mesmo. Às vezes a pessoa está tão enganada, tão iludida, que ela não consegue enxergar. Então isso acontece com cientistas. Não é porque a pessoa é cientista, que ela tem um título, que ela parece ser muito inteligente, que ela está livre de preconceitos. Isso não é verdade. Nós já comentamos algumas vezes aqui que até mesmo a posição de cientista pode contribuir para que a pessoa tenha mais preconceitos. Porque ela vai olhar qualquer teoria do ponto de vista pessoal da especialidade dela. O físico vai tentar olhar esses fenômenos do ponto de vista da física. Ele vai querer medir, vai querer calcular, vai querer quantificar, vai medir o tempo, velocidade. Vai querer experimentar e vai querer que o experimento traga o resultado exatamente como ele vê na física. E aí, se ele não vê aquilo no Espiritismo, ele vai concluir que não é uma ciência.
Então, são esses problemas que existem quando o cientista ele não se coloca numa posição neutra, imparcial, para avaliar uma teoria científica. São esses problemas que existem. Então, a Kardec está tratando mais ou menos disso aqui, né? Ele está falando, olha, o espiritismo é o produto de uma investigação, certo? Após uma investigação, você tem a criação de uma teoria científica. Essa teoria científica vai explicar um conjunto de fenômenos. Então, o espiritismo é o produto de uma investigação e que vai descobrir a lei que rege o fenômeno. Ou seja, quando ele descobre a lei por trás do fenômeno, ele vai entender o que é possível e o que não é possível com relação àqueles fenômenos. Ele vai entender, ele vai conseguir separar o que é superstição do que é realidade. Exatamente como ocorre nas ciências. Por exemplo, as pessoas pegam aqueles filmes de viagem no espaço, Star Wars, ou pega Interestelar, ou para ir mais longe, né? 2001, Odisseia no Espaço, filme mais antigo. É o que os físicos fazem? Eles pegam a teoria da física, da astronomia, e avaliam os filmes, que são produções ficcionais, né? E avaliam para ver em que medida aquilo tem de realidade ou de ficção. Com o espiritismo é a mesma coisa. A gente poderia pegar filmes de terror aqui. Poderia pegar O Exorcista e avaliar o que há de real ali e o que há de superstição, da livre criação do cineasta. Ou comparar com as histórias da superstição, que era o que existia na época de Kardec, né? Os romances, a literatura, as lendas, que ao longo de toda a história da humanidade foram criadas em torno desse objeto dos espíritos. E aí, finalmente, chega o século XIX, e aí Kardec cria uma teoria científica para poder fazer essa separação do joio do trigo, né? O que é superstição do que é verdade, o que é realidade. Então, ele até refere aqui o título do capítulo do Livro dos Médiuns, né? Do maravilhoso e do sobrenatural. O espiritismo ele vem demonstrar que aquilo é natural, né? A manifestação daqueles fenômenos são naturais, não são sobrenaturais. Isso a gente observa na história da ciência, pessoal. Só para finalizar, vou dar um último exemplo a termo de comparação aqui. Quando a gente estuda filosofia, uma das primeiras coisas, filosofia na escola, né? Uma das primeiras aulas, uma das primeiras coisas a ensinar é uma aula que chama Passagem do Mito à Filosofia, ou da mentalidade mítica à mentalidade filosófica. O que a gente ensina para os alunos? Olha, existia na Grécia Antiga, lá no século VII a.C., 600 e pouco a.C., existia a mentalidade mítica. Não existia ainda filosofia, não existia ciência, e aí as pessoas, a cultura grega entendia o mundo através dos mitos. Você entendia a explicação do mundo, a explicação do universo, segundo coisas sobrenaturais, divindades fantasiosas que intervinham na vida dos homens, ou que explicavam o surgimento do planeta Terra, dos elementos. Olha, quando surge a filosofia, o pensamento filosófico, racional, científico, a gente pode chamar, é um embrião ali de pensamento científico, a filosofia ela vai vir racionalizar aqueles temas que já eram do pensamento mítico. Só que ela vai usar a razão, vai abandonar as divindades, vai abandonar a superstição, a fantasia, vai usar o pensamento racional, que vai olhar essas manifestações como naturais, como obras da natureza, e não sobrenaturais. Então ela vai explicar os mesmos temas, só que de um ponto de vista da natureza. É assim que os filósofos vão explicar a origem do universo, a constituição da matéria, etc. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer com o espiritismo. Ao longo de toda a história da humanidade, você teve o tema dos espíritos sendo tratado do ponto de vista da superstição, do sobrenatural, do místico. E quando surge uma teoria científica própria para explicar esses fenômenos, eles deixam de participar da ordem do sobrenatural e passam para a ordem da natureza.
que é exatamente o que o Espiritismo faz, tudo bem? Bom, falei bastante, passo aí aos amigos agora. Ô José, e como bem você colocou, né, se pegarmos aí os livros antigos de todos os povos, sempre vai haver relatos de manifestações de fenômenos que eram colocados na conta do sobrenatural, do maravilhoso, né, do milagroso, manifestações de seres demoníacos ou de seres angelicais, enfim, sempre houve essa relação. Então, veja, se desde das histórias mais antigas, dos povos mais antigos, sempre existiu essa manifestação, esses fenômenos, é natural, então, pensar que isso está é uma lei, como o próprio Kardec vai dizer que o espiritismo está em a natureza, né? Então, o papel, né, da doutrina espírita ou do espiritismo é coordenar, é explicar esses fenômenos, tirar eles de uma ordem que ninguém poderia explicar, ou né, era inexplicável, ou era colocado na conta de algo místico, e trazer ele para dentro de uma explicação racional, do ponto de vista científico, claro, né? E esse é o papel do espiritismo, né? Eu me lembro aqui, quando Kardec, no que é o espiritismo, já no seu capítulo 2, observações preliminares, Kardec, ele vai dizer que esses seres, os espíritos, eles têm liberdade. Então, eles não estão sob o nosso controle, sob a nossa vontade, e os fenômenos vão acontecer quando eles quiserem que ocorram, né? Então, esse é um princípio. Então, veja bem, se na história da humanidade sempre ocorreu esses fenômenos e eles eram inexplicáveis, hoje, com a ciência espírita, isso se torna algo racional, sai do que é místico, do que é maravilhoso, do que é sobrenatural, né? Também na Revista Espírita de 1861, do mês de maio, aí, pessoal, anotem aí, chamada assim, O Anjo da Cólera. Então, é um artigo onde alguém relata que um espírito se apresentava com o aspecto de uma velha, de uma forma feia, assustadora, e que pedia um beijo para que a cólera, né, aquela epidemia, cessasse naquele lugar. E aconteceu isso, me parece que 2 vezes, e nas 2 ocasiões a epidemia cessou, não houve mais casos de morte pela cólera. Bom, então, a princípio, Kardec dá uma explicação para tentar explicar aquele que estava no artigo, mas quando evocam São Luís, ele dá uma explicação muito diferente do Kardec pensava, e o Kardec falou, essa explicação é mais racional. Né? Eu não vou dar spoiler aqui, depois vocês leiam lá, por favor. Então, veja, então aquilo que se acreditava ser um ser demoníaco, né, tem uma razão de ser, aí vocês vendo lá vão compreender. Então, somente a teoria espírita explica esse tipo de fatos que aconteceu em toda a história da humanidade. Outro fato também que a gente vai estudar em O Livro dos Médiuns, no capítulo 4, da segunda parte, da teoria dos fenômenos das manifestações físicas, quando os espíritos vão explicar para Kardec, né, São Luís, e depois isso é confirmado por outros tantos espíritos, como o próprio Kardec vai dizer, que os espíritos envolvem um objeto, qualquer satura esse objeto, uma mesa, por exemplo, com os fluidos do médium e o fluido do espírito, dá uma vida fictícia à mesa que obedece, aqui o objeto, que obedece à vontade do espírito. Ótimo. O próprio Kardec vai dizer, olha, essa explicação, ela é muito mais sofisticada, por assim dizer, né? E aí eu usando essa palavra, do que é que Kardec imaginava que o espírito levantava a mesa, por exemplo, com a força dos braços. Então, veja, para o grupo, antes dessa explicação de São Luís, era um fenômeno desconhecido. Como que o espírito movimenta? Como que faz o movimento de translação ou de suspensão, de invisibilidade, de transporte de um objeto? O espírito pega com as mãos, com a força dos braços, conduz de um lado para o outro, suspende, tecla, né, pressiona as teclas de um piano,
com os dedos, aí o espírito vem e dá uma explicação completamente diferente, muito mais elaborada, muito mais sofisticada, né? E o próprio Kardec reconhece que a teoria deles, ela era muito pobre, né? Porque ela deixava muito a desejar. Então, veja, até então nós tínhamos algo que era desconhecido, o espírito vem e revela uma nova lei, que é esse espírito, né, que vai provocar o fenômeno, como ele atua sobre os fluidos, quem tem que ter uma participação para que o fenômeno ocorra, que é o médium, de uma forma tão racional, né, que fica fácil de compreender tudo aquilo que o José agora há pouco disse. Assistindo um filme qualquer, O Exorcismo, você vai conseguir explicar alguns pontos do filme, aquilo que não foi exagerado, dentro de uma ordem, de uma lei, que não houve nenhuma derrogação, não houve nada sobrenatural, nada maravilhoso. Né? Então, esse é o papel do Espiritismo enquanto uma ciência. Eric. Excelente. Não, é isso mesmo. Na obra Gênese, não é? Kardec explica que o Espiritismo não trabalha com o conceito do milagre. O que seria o milagre? Seria a derrogação das leis de Deus. E Deus, sendo perfeito, ele não precisaria derrogar as próprias leis, né? Ele atua no universo através das suas leis e dos espíritos. Então, o sobrenatural, o milagre, o maravilhoso, que seria isso que foge das leis da natureza, o Espiritismo não trabalha com isso. Ele vai trabalhar justamente com as leis naturais. Então, os fenômenos espíritas são tão naturais quanto a lei da gravidade, quanto qualquer lei científica, não é? Da mesma forma que a ciência tirou os fenômenos físicos do maravilhoso, né? Porque pensa antigamente caía um raio, a tribo lá achava que era um deus, né? O deus do raio, o deus do trovão. Então, tentavam explicar os fenômenos naturais pelo maravilhoso, né? Pelo sobrenatural. O mesmo se fazia com os fenômenos espíritas, que Kardec vai falar na revista, no artigo que ele fala do espiritismo retrospectivo, né? Ele vai falar, sempre teve fenômenos espíritas, sempre teve os ensinos, mas estavam esparsos, né? Estavam jogados, e o espiritismo veio, compilou, explicou por leis naturais e tirou o aspecto maravilhoso. Comprovou, não é? E realmente a academia ela tem preconceitos, porque ela quer testar o espiritismo como ela testa o fenômeno da física ou da química, como você testa uma pilha, né? E o espiritismo trabalha com seres que têm livre-arbítrio, que são os espíritos, né? Até Kardec usa o exemplo da biologia, né? Um zoólogo, um biólogo que vai observar um ser vivo que tem inteligência, ele tem que esperar o fenômeno acontecer, né? Ele não pode provocar como ele manipula um pedaço de metal, sei lá, algo que não tem inteligência. Então, por isso que se cria esse preconceito, né? Porque os próprios cientistas ainda têm muito pouco conhecimento de filosofia da ciência, né? Os próprios cientistas que trabalham com ciência têm muito pouco conhecimento de filosofia da ciência. Então, isso acaba gerando preconceitos. Por isso, Kardec vai dizer, na introdução do Livro dos Espíritos, que o espiritismo não é da alçada da ciência material, né? Porque ele em si é uma ciência que se comprova, né? Ele vai dizer que a ciência material serve de controle, mas, né, para analisar uma comunicação, por exemplo, mas cada ciência comprova a si mesmo, né? Então, no século XIX, vem Kardec e comprova que dá para fazer uma ciência do metafísico, né? Do espiritual, sem apelar para o sobrenatural, sem apelar para pura especulação, para uma metafísica muito especulativa, ou para mera teologia, né? É uma ciência realmente do espírito. Como diz no que é o espiritismo, no preâmbulo, né? É a ciência que estuda a natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal, né? É uma ciência e uma filosofia de consequências morais. Então, mas como eu falei, não trabalha com o conceito, o espiritismo, ao invés de
de diminuir o campo do sobrenatural, ao invés de aumentar o campo do sobrenatural, diminui, né? Porque mostra que são efeitos de natureza. O espiritismo fez com a feitiçaria, Kardec vai dizer, o que a química fez com a alquimia, né? Ou o que a astronomia fez com a astrologia. Ou seja, tirou do campo do sobrenatural e trouxe para o natural. Então, os fenômenos espíritas são produzidos, são efeitos naturais, né? Não requer nenhuma apelação a questões de... São efeitos naturais e não requer apelação a fenômenos, a efeitos sobrenaturais, né? Bem, tem uma pergunta aqui, mas não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, José? Eu queria só aproveitar o que você falou, Eric, sobre... Espera aí só um pouquinho. Eu queria só aproveitar o que você falou sobre a questão dos cientistas, né? Muitos cientistas, eles não têm o domínio da filosofia da ciência. Então, quando eles se aventuram a falar sobre o que é ciência, o que é fundamentos de ciência, muitos cometem equívocos, né? E a gente não para pensar isso. As pessoas precisam entender que quando o cientista ele domina a especialidade dele. Então ele sabe tratar do tema dentro da física, e ele não domina toda a física. O cientista, dentro da universidade, dentro de um instituto de pesquisa, ele domina um recorte, uma parte pequena da física, que é uma área muito ampla, e ele domina aquela especialidade dele. Ele sabe operar dentro daquela especialidade. Então, é curioso isso, porque as pessoas não param para pensar. Mas se você quer saber o que é ciência, você não deve perguntar para o cientista. O que é ciência? Eu falo ciência com C maiúsculo. Aquele grande empreendimento do ser humano, que trouxe benefícios, trouxe tecnologia, descobriu as leis da natureza. Se você quiser saber o que é ciência, você deve perguntar para o filósofo da ciência. E até mesmo o historiador da ciência. Esses dois vão poder explicar o que é ciência. Por quê? Porque o filósofo da ciência e o historiador, eles estão olhando de forma transversal para todas as teorias científicas, tentando encontrar o que há de comum nelas, para tentar buscar de alguma maneira qual seria a essência da ciência, o que caracteriza o empreendimento científico. Então ele olha de forma horizontal. É diferente do cientista, que ele está especializado naquele campo de atuação dele. Então, por que eu estou falando isso? Algumas vezes, nós, enquanto sociedade, a gente delega para alguns cientistas uma autoridade que eles não têm. Por exemplo, para quem gosta de divulgação científica, tem alguns divulgadores lá dos Estados Unidos, o Carl Sagan, os mais famosos, né? O Carl Sagan e o Tyson DeGrasse, né? São os dois divulgadores científicos mais famosos dos Estados Unidos. A gente delega uma autoridade para esses caras e eles viram quase que oráculos, que tudo que eles falam é entendido como verdade absoluta, de forma automática. Então, se esses caras derem uma opinião negativa sobre o espiritismo, todo mundo vai acreditar, vai achar que o espiritismo é uma pseudociência, porque eles falaram. Se torna quase que uma coisa dogmática. Percebe? São sacerdotes do saber que falam as coisas e todo mundo acredita. Então, não é bem assim que funciona. A gente precisa dar um passo atrás e analisar com critério o que essas figuras estão falando. Né? Outro comentário que eu queria fazer sobre o finalzinho ali do trecho do item 31, que Kardec comenta uma coisa bem interessante. Ele fala que as manifestações espíritas, elas são a chave de uma multidão de fenômenos explorados e aumentados pela superstição. Esse aspecto do espiritismo que reúne fenômenos muito diferentes numa teoria só é muito interessante. Existe um debate dentro da filosofia da ciência, aproveitar que o Eric comentou aqui, né? Que é uma área que a gente sempre comenta aqui. A filosofia da ciência é uma área dentro da filosofia que estuda a ciência. Existe um debate na filosofia da ciência
que é o chamado debate sobre as virtudes teóricas. O que são virtudes teóricas? Os filósofos olham para grandes teorias científicas, para a mecânica de Newton, para o eletromagnetismo de Maxwell, para a relatividade do Einstein, e tentam observar algumas características essenciais dessas teorias. E eles vão elencar várias características fundamentais dessas teorias. Uma delas se chama unificação. O que é unificação? É a ideia de que quando surge uma grande teoria científica, ela consegue unificar fenômenos muito variados dentro de uma única explicação. Ela dá a mesma explicação, ou digamos assim, o mesmo princípio explicativo para fenômenos muito variados, muito diferentes. Isso vai acontecer, por exemplo, um exemplo clássico, que é o que Kardec cita ali nesse item, que é a mecânica de Newton. Então, até surgir Newton, não se imaginava que você poderia, segundo o mesmo princípio, explicar fenômenos tão diferentes como o movimento dos astros, dos planetas, como que a Terra, a Lua e o Sol se atraem uns aos outros, e a queda de objetos aqui na Terra. Então, ou o movimento pendular dos objetos, ou o movimento retilíneo, enfim, os diferentes movimentos dos objetos aqui na Terra. Não se concebia isso. E aí a mecânica de Newton vem unificar todos esses fenômenos diferentes dentro de uma explicação única, que é a teoria da gravitação universal. O Espiritismo faz exatamente isso. As pessoas não podiam conceber, até Allan Kardec, que fenômenos tão díspares, tão diferentes, como o movimento de objetos, que são chamadas manifestações espíritas, ou as mesas girantes, movimentos de objetos e as comunicações inteligentes, temas relativos à alma, fenômenos psíquicos, sonhos, premonições, etc. Como que todos esses fenômenos poderiam ser unificados e explicados dentro de uma única teoria, que é o Espiritismo. Então, é muito interessante, fica a sugestão para quem gosta de filosofia, para quem quer se aprofundar nesses temas de ciência, estudem filosofia da ciência, porque cada vez que vocês estudarem, vocês vão se convencer mais de que o Espiritismo é, de fato, uma ciência muito bem construída, porque o estudo da filosofia da ciência ele ilumina a gente compreender melhor como, de fato, o Espiritismo é uma teoria científica bem construída. Acho que tem pergunta, né, Eric? Não sei se vocês querem comentar algo. Não, exatamente, é uma ciência que é analisada, né, do ponto de vista epistemológico da filosofia da ciência, é uma ciência exemplar, né? Aqui a Ana, ela pergunta, e sobre a influência dos espíritos nos fenômenos de natureza que está no Livro dos Espíritos? Isso também se enquadra nos fenômenos naturais, né? Da mesma forma que os fenômenos espíritas, você tem a questão dos fluidos, do perispírito, a mesma coisa com a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, né? Kardec só não vai se aprofundar muito sobre essa questão porque o foco é na mediunidade, né? Esses fenômenos gerais da natureza, que tem uma parte na Livro dos Espíritos que diz que tem espíritos responsáveis, né, pelos fenômenos, enfim. Ele não vai se aprofundar tanto porque até porque a gente ainda não entende a natureza desses fluidos, né, dessa matéria. Então, para compreender provavelmente totalmente esse fenômeno, a gente teria que compreender a natureza física desses fluidos, do perispírito, enfim, que é algo que a gente só ainda compreende moralmente, né, não materialmente. Exatamente. Bom, eu não me recordo aqui qual capítulo na Gênesis, quando Kardec vai para a fala, dizer o seguinte: se não existisse a interação do espírito com a matéria, com o fluido universal,
essa matéria estaria no estado perpétuo de inércia. Então, é necessária a interação do espírito com o fluido, com essa matéria, e aí as diversas transformações que essa matéria vai sofrendo, para que ocorra, né, tudo aquilo que o espírito queira. Então, uma vez que você pensa que, já que o espírito pode atuar sobre a matéria nas suas diversas transformações, né, é natural você pensar que ele pode atuar, né, sobre os fenômenos do mundo material, sobre a natureza, né, do ponto de vista provocando aí os abalos, as tempestades, o que a pessoa quiser imaginar aqui. Mas veja, isso nunca há uma derrogação das leis. É uma lei. O espírito ele atua sobre a matéria, e uma vez que ele atua sobre a matéria, claro que ele pode promover variados tipos de fenômenos, né? E o Eric disse bem, sabemos que os espíritos, quanto mais inferiores são, mais seus perispíritos são grosseiros, mais densos. E isso possibilita para que possa haver essa interação. Então, veja que é um princípio da doutrina, né? Uma vez que nós estudamos. E assim, o que eu queria trazer aqui, José e Érica, pessoal, é a questão de como não levamos o movimento espírita, não leva o espiritismo a sério como uma ciência independente como ela é, né? E aí nós ignoramos tantas coisas. E na leitura que o José repetiu aqui no final, né, a questão da exploração daquilo que é místico, nós vivenciamos isso hoje, com os romances mediúnicos, né? Então, por exemplo, entendemos que é uma lei, o perispírito, ele não tem órgãos. É lei, isso é um princípio da doutrina espírita. Então, se ele não tem órgãos, ele não tem as necessidades que nós aqui, espíritos encarnados, temos, os nossos corpos físicos têm. Mas aí você lê romances que diz o contrário. Mas aí, como as pessoas ignoram que o espiritismo é uma ciência, e uma ciência de observação, onde o Kardec ouviu variados espíritos, observou uma série infinita de fenômenos, né? Sejam eles fenômenos espontâneos ou provocados, e que chega então a um ponto comum, que é o perispírito, que nesse exemplo ele é um envoltório fluídico e que não tem nenhuma necessidade física como nós aqui temos, nenhuma. Ele não sofre nenhuma ação, o espírito não sofre nenhuma ação externa. Tudo que o espírito sente, felicidade ou sofrimento, é um estado íntimo. E isso é um princípio que a ciência espírita nos apresenta de uma forma tão racional. Mas aí as pessoas, como eu disse, repito, ignoram que o espiritismo é essa ciência que revelou uma imensidade de leis, as aparições, sejam elas vaporosas ou tangíveis, né, os fenômenos de escrita direta, como lá no festim, no banquete lá de Baltazar, tudo isso o espiritismo explica. Mas aí nós ignoramos quando se fala em movimento espírita, que aí acaba sendo um prejuízo danado, e caímos nesse campo aqui. Há uma exploração muito grande, porque aí é venda de livros, e caímos no campo do que é místico, do que até, de certo ponto, é sobrenatural. José, passo para vocês. O movimento brasileiro trouxe de volta, né, a questão do místico, do sobrenatural, da religião, no sentido usual do termo, né, do rito, do dogma, do sacerdote, o médium visto como o oráculo, né? Realmente houve essa... Tanto que no século XIX o movimento espírita brasileiro se dividiu, né, entre os científicos liderados pelo Torteroli e os místicos liderados pelo Bezerra, que tinham a viés rustenguista e com sincretismo católico, né, que é uma mistura bem estranha. Enfim. Aqui a Mônica pergunta: tem algum filósofo moderno para estudar o espiritismo?
Em primeiro lugar, a gente tem que estudar as 23 obras de Kardec, né, 22 ou 23, contando com o catálogo, mas você pode estudar, né, como o próprio Cosme faz, como o Herculano fazia, filósofos como obras complementares, como está lá no catálogo, né, para ajudar a compreensão. Né? Então, por exemplo, estudar Aristóteles me fez entender bem melhor a questão das virtudes, que fala lá no livro dos Espíritos, dos vícios, né? O que é virtude, o que é vício, né? Estudar Descartes me fez entender. Tem um livro de Descartes chamado Paixões da Alma, né? Me fez entender melhor a questão do que é paixão no sentido que Kardec usa ali, né? Que Kardec usa paixão ali no sentido filosófico, não no sentido banal que a gente usa hoje de paixão por futebol, sei lá. Ele usa paixão no sentido de passion, né? Que vem no sentido etimológico de aquela emoção que decorre da influência da matéria. Então você sofre de maneira passiva, né? Por isso paixão, né? Que vem de passivo, passion, né? Então isso ajuda realmente, né? Tem o André Comte Sponville também, que é interessante, né? Para estudar essas questões. Não sei se o José quer falar alguma coisa sobre essa pergunta, além dos filósofos da ciência, né? Que a gente menciona, né? Eu ia citar, na verdade, para quem se interessar por esse tema da filosofia da ciência, tem um livro chamado O que é Ciência Afinal. Eu descobri esse livro com o próprio Cosme Massi, né? Ele indicou o livro. O que é Ciência Afinal, do Alan Chalmers. Eu vou até colocar no comentário aqui para o Eric destacar e as pessoas poderem ter o nome. É um livro bom, simples, que vai passar por todo o debate do século XX sobre filosofia da ciência, e acho que ajuda bastante a começar o estudo da filosofia da ciência e ajuda a entender um pouco sobre essa questão do espiritismo também, né? Esse livro do Chalmers é bom porque ele vai introduzir, né? Ele vai simplificar, introduzir tanto Popper, quanto Kuhn, quanto Lakatos, quanto também aquele lá do anarquismo metodológico, me esqueci o nome, o Feyerabend, né? Ele faz uma introdução geral da história da própria história da filosofia da ciência, da história da ciência e da filosofia da ciência em si. Então é bem interessante, né? E depois vocês podem partir para ler os próprios autores, o Popper, o Lakatos, o Kuhn, o Feyerabend, né? Esse aqui, né, que o José colocou aqui. E o melhor de tudo é que ele resume essas teorias no livro e ele mostra os problemas de cada uma, né? Isso que é o mais interessante. Porque geralmente as pessoas pegam a ideia de algum desses filósofos, por exemplo, o falseacionismo do Popper, né, do Karl Popper, pegam e usam isso de critério para avaliar se o espiritismo é científico ou não. E as pessoas não perceberam que esse critério é falho, mesmo para avaliar a física, as ciências da matéria, né? Esse critério é falho, ele não teve sucesso em demarcar o que era ciência de não ciência, em separar o que era ciência de não ciência. Então, ele não é um bom critério para ser utilizado dessa maneira. Então, esse livro do Chalmers é bom porque ele mostra cada uma dessas propostas, qual é a concepção delas e em que ponto que elas falharam, né? Não sei se tem mais alguma pergunta, Eric. Exatamente, né? Aqui o Eduardo comenta: estou cursando atualmente ciência da religião e tenho observado que as observações científicas das religiões têm um viés muito parecido com aquilo que Kardec já havia feito. Ele fala: o espiritismo brasileiro criou uma religião, os médicos se comportam como sacerdotes e trabalham em suas palestras, que são sermãos, dando conselhos de como as pessoas devem proceder. Realmente criou uma ritualística ali, né, como uma religião oficial do passe, né? Falam, né? O passe é água benta,
a água fluidificada, a água benta, né? Aí tem o sermão, enfim, tem toda uma estrutura ritualística mesmo que foi criada para atender ao público brasileiro, que difícil a gente critica, né? Mas eu não sei se o espiritismo científico teria prosperado aqui no Brasil, porque era muito católico, muito naquela época, né? Muito católico, muito religioso, então criaram essa estrutura para até ser palatável para o público em geral do Brasil, né? Só um comentário, Eric. De fato, isso que o Eduardo falou, a gente sempre comenta isso aqui, né? Que o espiritismo no Brasil se transformou numa religião. Tem essa ênfase muito grande na Bíblia, né? É curioso, uma vez eu assisti uma palestra no Centro Espírita, era um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, só que o palestrante sequer citava Kardec, citava o nome, né, Kardec. Ele citava, na verdade, o capítulo e o versículo da Bíblia que foi analisado ali por Kardec na obra o Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele não citava o nome Kardec e a obra do Evangelho, ele citava o capítulo e o versículo da Bíblia. Então ele citava Mateus, citava Lucas. E aí a reflexão que ele estava fazendo, a palestra que ele estava fazendo, era baseado no que Kardec fala no capítulo. Só que ele não citava, não falou, não deu crédito que a Kardec, não falou que era de Kardec, ele falava como se fosse ele. E a gente que conhece a obra sabe que aquilo ali estava em Kardec, né? Que era Kardec refletindo sobre aquelas passagens bíblicas. Só que ele não deixou isso claro. Então, é curioso como o movimento espírita aprendeu isso com o Emmanuel e o André Luiz, né? Principalmente com o Emmanuel, essa prática de você esconder Kardec e mostrar a Bíblia, né? É uma coisa que foi feita aqui no movimento espírita. Mas só mais um comentário sobre o que o Eduardo falou, só para ficar claro, né? Talvez ele não tenha querido dizer isso. Mas ciências da religião é uma coisa. O espiritismo, que é uma ciência da alma, é outra, tá? Ciência da religião é uma graduação da universidade que estuda as diferentes religiões. Tentam fazer um estudo científico, assim, vamos dizer, sistemático das diferentes religiões. Do cristianismo, tanto do protestantismo quanto do catolicismo, do islamismo, do judaísmo, e aí estudam os debates teológicos dessas religiões, né? Então o espiritismo é diferente. O espiritismo é uma ciência própria que investiga a alma, e tem o seu método próprio, seu objeto próprio de investigação, tem a parte teórica, a parte experimental, são coisas diferentes. A Nelly está comentando aqui, né? Muitos consideram o Evangelho segundo o Espiritismo como sendo a Bíblia do Espiritismo. É um erro, né? É um erro que mostra que a pessoa não entendeu o Kardec ou não sequer conhece Kardec, né? Agora, para quem conhece, vai entender que o Espiritismo é uma ciência, investiga os fenômenos. Dos fenômenos existem consequências morais. Quando você investiga essas consequências morais, você percebe que existe uma coincidência com a moral proposta pelo Cristo. Então, dessa maneira, você pode investigar a partir dos princípios do Espiritismo, você analisar o Evangelho do Cristo. Não o contrário, né? Que é o que o Cosme sempre lembra. Não é avaliar o Espiritismo do ponto de vista do Evangelho do Cristo, é o contrário. É utilizar o Espiritismo para avaliar o Evangelho do Cristo. Isso é a parte filosófica da ciência espírita. Não há nenhum erro nisso. É como se na física você começasse a refletir filosoficamente sobre o tempo. Bom, o tempo não é uma coisa que você demonstra experimentalmente, empiricamente. Sério, ninguém nunca viu o tempo ali virando a esquina, o tempo atravessando a calçada. Não é uma coisa empírica que aparece na sua frente. É uma abstração. E com as mudanças na física você pode refletir filosoficamente sobre o tempo. Até Newton era absoluto o tempo. O tempo passava igualmente para todo mundo.
Depois de Einstein é relativo. O tempo passa de maneira diferente. Quais são as consequências filosóficas disso para a vida humana? Consequências filosóficas disso para o universo, para o entendimento do universo. Você começa a refletir filosoficamente qual a consequência disso de uma descoberta da física. É a parte filosófica, vamos dizer assim, da física. No espiritismo é a mesma coisa. Você está refletindo sobre a moral espírita, que coincide com a moral trazida pelo Cristo. Você está refletindo sobre a parte filosófica da ciência espírita. Então não tem nada de Bíblia. A Bíblia é um livro de uma religião, tem ali a ideia da autoridade, o que está ali revelado por Deus é verdadeiro porque veio de Deus para profetas, e é o dogma que está escrito no livro sagrado é inquestionável. É uma revelação por um profeta. Isso não tem nada a ver com o espiritismo. Kardec não era um profeta que veio revelar uma verdade, no sentido teológico, religioso da palavra, né? Quem pensa isso precisa estudar o capítulo 1 da Gênesis, o caráter da revelação espírita, que Kardec vai explicar por que o espiritismo tem um duplo caráter. Você tem a revelação dos espíritos, revelação não no sentido religioso, isso precisa ficar claro. Revelação no sentido no sentido etimológico da palavra, revelare, tirar de sob o véu, tornar conhecido. Kardec fala isso no começo do capítulo. Bom, nesse sentido de revelação, de tirar de sob o véu, de dar a conhecer, Galileu foi um revelador, Newton foi um revelador, Laplace, Lavoisier foram reveladores de leis da natureza, porque eles deram a conhecer leis da natureza. É neste sentido que Kardec trata a revelação espírita, que é a iniciativa dos espíritos. Os homens foram avisados dessa revelação, tomaram conhecimento a partir da iniciativa dos espíritos e começaram a investigar esses fenômenos. Aí você tem uma conjunção entre os espíritos e os homens. E aí é uma ciência construída desses dois pontos de vista, dos espíritos e dos homens. É o que o Cosme costuma dizer, né? Uma ciência a quatro mãos. De um lado os espíritos, de outro lado os homens construindo essa ciência. Então é nesse sentido de revelação que Kardec usa lá no capítulo 1 do caráter da revelação espírita na obra Gênesis. Nos revelarem, no sentido de dar a conhecer algo. Nesse sentido, os cientistas são reveladores também. A gente repete isso, que é para as pessoas não confundam uma coisa com a outra. As palavras são polissêmicas, as palavras têm vários sentidos. A palavra revelação tem mais de um sentido. A palavra religião tem mais de um sentido. A palavra revelador tem mais de um sentido. Isso precisa ficar claro, porque gera muita confusão. E o que é curioso, muitos espíritas ou adeptos, né, atuais do movimento espírita agora atual, vai dizer o espiritismo é uma ciência, mas o que é curioso é que ela faz essa afirmação, mas procede como se ele fosse uma religião. É algo, parece que até estranho, paradoxo, mas é uma verdade. Pelo simples fato de não entenderem o que é a ciência espírita. Como foi desenvolvida essa ciência, como ela foi muito bem elaborada por Kardec, né? Então, quando você, numa casa espírita, gente, eu estou falando porque aqui na minha cidade, se numa casa espírita não se lê um trecho do Evangelho, segundo o Espiritismo, é quase uma profanação, uma heresia. Tem que se ler. Se você for fazer um comentário qualquer, ali, desenvolver um assunto e de obras de Kardec que não seja o Evangelho segundo o Espiritismo, é muito comum depois, no final, alguém, à frente da casa espírita, pegar um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e ler alguma passagem, alguma coisa que está lá, porque a pessoa que fez a palestra, que fez o estudo, não falou do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é algo estranho para quem afirma que o Espiritismo é uma ciência. E aí vem aquela questão, né, que aí tem o dedo do André Luiz,
que é o culto do evangelho no lar. Que aí tem aqueles absurdos que o André Luiz vai defender, de que quem faz o culto do evangelho no lar cria uma redoma, uma aura, um campo de luz que afasta os espíritos maus, os espíritos inferiores. Então veja que a gente saiu de uma ciência para escutar, para ouvir argumentos de um espírito que traz uma ideia totalmente supersticiosa, mística, até sobrenatural. Então, veja que é algo estranho, é esquisito mesmo, isso que o movimento espírita tenta fazer com o espiritismo, né? Porque uma coisa o espiritismo é uma verdade. Eu posso tentar desnaturá-lo, mas a minha opinião, em algum momento, ela vai cair por terra. Como está acontecendo agora com o Emmanuel, o André Luiz e essa série de espíritos que se comunicaram por esses médios aí, com esse monte de obras que poderia ter, olha, muito menos da metade do que existe, mas muito menos, que foi um meio de exploração mesmo, né? Mas, como a verdade é a verdade, mais cedo ou mais tarde, ela vai imperar, isso é fato. Eric, Michel, ou José. Não, o próprio José falou, né? A religião, o próprio termo religião é polissêmica, né? Então, Kardec fala na revista em religião no sentido filosófico da comunhão de pensamentos, né? De sentimentos, mas isso foi deturpado por uma religião no sentido usual de rituais e dogmas, né? E sacerdócio, enfim. A Nélia que fala, né? Os próprios espíritos do movimento espírita brasileiro usam o evangelho como uma bíblia. O evangelho segundo o espiritismo é uma obra fundamental, né? Mas ele não tem nada de diferente, né, das outras, não é uma obra religiosa, né? É uma obra de ética, né? De filosofia ética, né? Tanto que no livro dos Espíritos, na terceira parte, já fala dos assuntos, né, da moral de Jesus, mas Kardec não parte da moral de Jesus, ele chega na moral de Jesus por comparação, né? Observando a moral dos espíritos e vendo que bate, né? E é uma moral que se baseia na experimentação, né? Porque você vê, o sujeito fez isso na vida e está sofrendo essas consequências na vida espiritual. Você evoca o fulano. Você vê, você constata. Então é uma moral científica, vamos dizer assim, né? Que o Luciano fala do culto no lar, né? E o próprio termo culto, né, no sentido usado no Brasil, já evoca, né, uma certa noção de religião no sentido usual, né? E Eric, Kardec, na Revista Espírita, quando ele vai tratar de Maomé, das revelações, né, que foram feitas a Maomé, ele é um artigo longo, né, que vale a pena a gente estudar e ver o quanto, né, dentro da história de Maomé, o quanto ele se distancia de uma moral. Essa moral que é apresentada pela doutrina espírita. Então, claro, eu imagino que Kardec deve ter falado, olha, na moral espírita, né, com a doutrina de Maomé, não tem nada a ver. Não dá para usar a doutrina de Maomé aqui para desenvolver qualquer coisa relacionada à moral ensinada pelos espíritos. Chega em Jesus, aí sim. Aí ele percebe que o ensinamento do Cristo, aquela moral ensinada por Cristo, ela converge muito bem com o ensinamento dos espíritos, né? É algo racional. Então, por isso, a dificuldade das pessoas entenderem que o Evangelho segundo o Espiritismo é mais uma obra dentre as 22 obras, ou 22 obras doutrinárias, mais o catálogo racional, a ser estudada. Que precisa ser estudado, né, tudo, você ir relacionando essas obras, para que você vá compreendendo melhor como se desenvolve a teoria espírita. Desculpa, Eric, te devolver.
Não, eu ia passar para o José, se ele tiver alguma coisa para comentar. Não, eu acho que a gente colocou bem essas questões. Entender que o Espiritismo não é uma religião, é uma ciência. É uma religião somente no sentido filosófico, de comunhão de pensamentos, de laço fraterno, né, entre as pessoas. Mas a gente precisa lembrar que se a gente for utilizar, porque é uma opção, percebe? Isso que as pessoas precisam entender. É uma opção da pessoa utilizar a religião nesse sentido, que não é o sentido usual da palavra religião. O sentido usual da palavra religião evoca sacerdotes, hierarquia sacerdotal, templos, rituais, um livro sagrado revelado por Deus, etc. Esse é o sentido usual da palavra religião. No outro sentido, que não é o sentido usual, o sentido filosófico, de comunhão de pensamentos, de laço fraterno, neste sentido, muita coisa pode ser religião, pode ser considerado religião. Percebam, é um sentido muito amplo da palavra. O sentido mais específico, mais preciso, é o sentido usual. Hierarquia sacerdotal, práticas exteriores de adoração, templos, dogmas, etc. É um sentido preciso de religião. Você fala religião, você sabe, bom, religião, cristianismo, islamismo, judaísmo, etc. Todas as outras. No sentido usual. Mas se você quiser usar o sentido amplo da religião, da palavra religião, que é comunhão de pensamentos entre um grupo de pessoas, saiba que você está usando um sentido muito amplo da palavra. E aí, como é um sentido muito amplo, muita coisa cabe ali dentro. Percebe? Bom, comunhão de pensamentos, então a torcida do Corinthians pode ser uma religião nesse sentido. Porque você tem um grupo de pessoas que tem uma comunhão de pensamentos ali. Os habitantes da cidade de São Paulo pode ser, percebe? Pode ser uma religião. Porque tem uma comunhão de pensamentos ali. Pô, a vida em São Paulo é difícil mesmo, é metrô, é trânsito. É uma comunhão de, percebe? Ou até mesmo a física pode ser considerada religião nesse sentido. Porque você tem uma comunhão de pensamentos, um laço fraterno ali, caso exista. Então se a pessoa quiser usar a palavra religião nesse sentido, saiba que é um sentido muito amplo e que pode, como o sentido é muito amplo, é muito abrangente, pode gerar dúvidas, pode gerar confusão nas pessoas. Então é mais fácil a gente usar o sentido usual mesmo, né? O espiritismo é o quê? Bom, é uma ciência. Qual que é o sentido usual da palavra ciência? É aquele que a gente conhece, da física, da química, de pessoas investigando fenômenos da natureza, extraindo dali a lei que rege os fenômenos e tirando as aplicações práticas. Pronto. Ah, então isso é ciência. Beleza, o espiritismo é uma ciência. O que é religião? Sentido usual que a gente já conhece. Não usa para o espiritismo, no sentido usual. Não é proibido usar a palavra religião no sentido amplo. Não é isso. Ninguém está querendo controlar as palavras que as pessoas usam. Mas a gente precisa entender que, como existe tanta confusão, às vezes é até melhor ou evitar ou ter a consciência de que isso pode gerar mais dúvida do que ajudar. Exatamente. Então, a gente fez 1 hora, né, de estudo. Nossa amiga Ana está aqui dando boa noite. A gente fez 1 hora de estudo. Então, vou passar para vocês se despedirem. Bom, eu vou já me despedir, só para concluir, complementar o que o José disse, né? Então, como que eu vou me referir ao Espiritismo? Uma ciência. Bom. Mas eu não posso usar o termo religião? Aí você vai ter que fazer toda uma explicação que ela é desnecessária. O que é o Espiritismo? Uma ciência com consequências filosóficas. Fechou, pronto. Não tem discussão.
Ah, mas religião não entra nesse campo, não, porque nós vamos começar a criar muita polêmica, muita discussão, e não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, pessoal, agradeço aí a presença, o comentário de todos vocês aí, a participação. José, Eric, muito obrigado, né? O Michel está curtindo hoje com a família, e nos vemos aí no próximo vídeo. Um abraço a todos. Obrigado, Lauro. Obrigado, Eric, pela companhia de sempre. Michel retorna semana que vem, é carnaval, né? Vamos discutir aí se vai ter o estudo ou não. Mas o Michel volta em breve. E eu queria agradecer a todos vocês pela companhia mais uma vez. Obrigado pelos comentários, pelas perguntas. E nos vemos aí no próximo estudo. Grande abraço a todos. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Obrigado a todos que acompanharam. Curtam, compartilhem, se inscrevam. Semana que vem o Michel já está de volta. Ele vai postar no canal dele. E é isso, pessoal. Até a próxima e vamos estudar Kardec. Vamos lá no Kardec Pad estudar as 23 obras fundamentais. Até a próxima.